Livro O Segredo da Infância, de Maria Montessori. Segunda parte, capítulo 18. A educação da criança. É necessário encarar esta realidade impressionante. A criança possui uma vida psíquica que passou despercebida em suas delicadas aparições, e o adulto pôde inconscientemente impedir seus desígnios. O ambiente do adulto não é um ambiente de vida para a criança, mas é, sobretudo, um acúmulo de obstáculos entre os quais ela desenvolve defesas, adaptações deformadas, onde é vítima de sugestões. É a partir dessa realidade exterior que foi estudada a psicologia da criança e foram avaliadas suas características para servirem de base à educação. A psicologia infantil deve ser, portanto, reexaminada radicalmente. Por tudo quanto vimos, sob cada resposta surpreendente da criança, existe um enigma a ser decifrado, e cada um de seus caprichos é a impressão exterior de uma causa profunda, que não pode ser interpretada como um choque superficial, defensivo contra um ambiente inadequado, mas como um expoente de uma característica superior, essencial, que procura manifestar-se. É como se uma tempestade, uma tormenta, impedisse o espírito da criança de sair do seu lugar secreto e de mostrar-se ao exterior. É evidente que todos os episódios que mascaram exteriormente a alma oculta em seus esforços de realizar a vida, os caprichos, os conflitos, as deformações, não podem dar a ideia de uma personalidade. São apenas uma soma de características. Deve, no entanto, existir uma personalidade, se esse embrião espiritual que é a criança segue um padrão construtivo em seu desenvolvimento psíquico. Existe um homem oculto, uma criança desconhecida, um ser vivo sequestrado que é necessário libertar. Essa é a primeira missão urgente da educação. E libertar, nesse sentido, é conhecer, é descobrir o ignorado. Se existe uma diferença essencial entre as pesquisas psicanalíticas e essa psicologia da criança desconhecida, ela consiste primordialmente nisto, que o segredo do subconsciente do adulto é algo que permanece reprimido pelo próprio indivíduo. E é necessário voltar-se para o indivíduo para ajudá-lo a desenredar um emaranhado sepulto sob adaptações complexas e rígidas, sob símbolos e disfarces organizados durante uma longa vida. O segredo da criança, pelo contrário, está escondido apenas pelo ambiente. E é sobre o ambiente que é preciso agir para liberar as manifestações infantis. A criança encontra-se num período de criação e expansão, e basta somente abrir-lhe a porta. Com efeito, aquilo que se está criando, aquilo que do não ser passa à existência e que de potencial se transforma em atual, no momento de sair do nada, não pode ter complicações, e se trata de uma energia expansiva, não há dificuldades à sua manifestação. Assim, preparando-se um ambiente aberto, adequado ao momento vital, deve surgir espontaneamente a manifestação psíquica natural e, portanto, a revelação do segredo da criança. Sem esse princípio, é evidente que todos os esforços da educação poderão perder-se num labirinto sem saída. Eis a verdadeira nova educação. Fazer primeiro a descoberta da criança e realizar sua libertação. Nisso consiste, pode-se dizer, o problema da existência. Primeiro existir. Depois, deve seguir-se o outro capítulo, tão longo quanto a duração da evolução até o estado adulto, que é o problema do auxílio que se deve oferecer à criança. Essas duas etapas, porém, têm como fundamento um ambiente que facilite a expansão do ser em via de desenvolvimento, na medida em que os obstáculos sejam reduzidos ao mínimo possível. É o ambiente que capta as energias, porque oferece os meios necessários para desenvolver a atividade que delas resulta. Ora, o adulto também faz parte do ambiente. Ele deve adaptar-se às necessidades da criança e torná-la independente, de modo a não ser para ela um obstáculo e para não substituí-la nas atividades através das quais se efetua o seu amadurecimento. O nosso método de educação da criança caracteriza-se justamente pela importância central que nele se atribui ao ambiente.
Até mesmo a nova imagem do nosso professor tem suscitado interesse e discussão. O professor passivo, que tira da frente da criança o obstáculo da sua própria atividade, da sua própria autoridade, a fim de que ela se torne ativa e que fica satisfeito quando vê agir sozinha e progredir sem atribuir a si mesmo o mérito. Deve inspirar-se nos sentimentos de São João Batista. Convém que ela cresça e que eu diminua. É igualmente conhecido um dos outros princípios característicos do método, o respeito à personalidade infantil, levado a um extremo nunca antes atingido. Esses 3 pontos essenciais foram desenvolvidos em instituições educativas especiais que tiveram a princípio o nome de, entre aspas, Casas das Crianças, título que evoca o conceito de ambiente familiar. Quem acompanhou esse movimento educacional sabe que ele foi e ainda é discutido. O que mais suscitou discussões foi a inversão de papéis entre o adulto e a criança. O professor sem cátedra, sem autoridade e quase sem ensinar, e a criança transformada em centro da atividade, que aprende sozinha, que é livre na escolha de suas ocupações e dos seus movimentos. Quando não foi qualificado como utopia, parece um exagero. Pelo contrário, o outro conceito do ambiente material adaptado às proporções do corpo da criança foi recebido com simpatia. Salas claras e iluminadas com janelas baixas cheias de flores, móveis pequenos de todos os tipos, exatamente como a mobília de uma casa moderna, mesinhas pequenas, poltronazinhas, cortinas graciosas, armários baixos ao alcance das mãos das crianças, que neles colocam os objetos e pegam o que desejam. Tudo isso pareceu verdadeiramente uma melhora de importância prática na vida da criança. E creio que a maior parte das casas das crianças conserve justamente essa característica exterior como ponto principal. Hoje, depois de um longo trabalho de pesquisas e experiências, sentimos a necessidade de retomar o assunto e dá-lo a conhecer, especialmente quanto às suas origens. Seria um grande erro acreditar que a observação eventual das crianças tenha feito surgir uma ideia tão ousada como a de supor uma natureza oculta na criança, e que de tal instituição tenha depois provindo o conceito de uma escola especial e de um método especial de educação. Não é possível observar o que é desconhecido, e não é possível que uma pessoa, por uma vaga intuição, imagine que a criança possa ter 2 naturezas e diga: agora procurarei demonstrá-lo com uma experiência. O novo deve surgir, pode-se dizer, por sua própria energia. Muitas vezes não há cego mais incrédulo do que aquele a quem se revela este fato. Ele rejeita o novo exatamente como faz o resto do mundo, e é preciso que esse novo, entre aspas, se apresente com tenaz insistência antes de ser finalmente visto, reconhecido e acolhido com veemência. Mas com que veemência o indivíduo atingido acolhe a nova luz, conserva-a, encanta-se com ela e lhe consagra a vida? E com tal entusiasmo, a ponto de fazer pensar que ele próprio a criou, quando nada mais fez que mostrar-se sensível às suas manifestações. Então se chegará ao ponto de reconhecer e fazer aquilo que descreve o Evangelho. O reino dos céus é semelhante a um mercador que parte em busca de belas pérolas. Se encontra uma de grande valor, vai, vende tudo quanto possui e a compra. O ponto mais difícil para nós é percebermos e depois persuadirmos-nos da nova coisa. Porque justamente é para o que é novo que se fecham as portas de nossa percepção. O campo mental é como um salão aristocrático, fechado aos desconhecidos. Para entrar ali é necessário ser apresentado por alguém que seja conhecido, passar do conhecido ao desconhecido. O novo, pelo contrário, tem de derrubar a porta fechada e entrar à socapa. Então, esse novo produz lá dentro uma surpresa, uma perturbação. Não terá sido sem emoção e incredulidade, que volta, viu mexer-se a rã morta e dessecada. Não obstante, constatou o fato e isolou a eletricidade.
Às vezes basta um fato mínimo para abrir os horizontes ilimitados, porque por sua própria natureza o homem é um pesquisador, um explorador. Mas sem que um desses fatos mínimos seja descoberto e aceito, não é possível progredir. No campo da física e da medicina, adquirem-se severas noções do que seja um fenômeno novo. Fenômeno novo é uma descoberta inicial de fatos desconhecidos e por isso insuspeitados, ou seja, tidos como não existentes. Um fato é sempre objetivo e por isso não depende de intuição. Quando se trata de comprovar a existência de um fato novo, é preciso demonstrar que ele existe em si, isto é, deve-se isolá-lo. Depois vem uma segunda etapa, estudar as condições nas quais o fenômeno se manifesta. Resolvido esse problema fundamental, então pode-se estudá-lo, ou seja, começar as pesquisas. A pesquisa deve ter uma antecâmara, o aparecimento. Ora, existe uma forma de estudos que se efetuam exclusivamente para reproduzir, conservar, dominar um fenômeno, a fim de que este não se dilua como uma visão, mas se transforme numa realidade, algo tangível e por isso de valor objetivo. A primeira casa das crianças fornece o exemplo de uma descoberta inicial que, a partir de fatos mínimos, abriu caminhos ilimitados. As origens do nosso método. Algumas de minhas anotações encontradas entre cartas antigas descrevem do seguinte modo as origens do nosso método. Quem sois? Era o dia 6 de janeiro de 1906, quando foi inaugurada a primeira escola para crianças pequenas normais de 3 a 6 anos de idade. Não posso dizer com o meu método, porque este ainda não existia, mas nasceria em pouco tempo. Naquele dia, porém, não havia mais que 50 criancinhas, paupérrimas, de aspecto rude e tímido, muitas chorando, quase todas filhas de analfabetos, que tinham sido confiadas aos meus cuidados. O projeto inicial era reunir os filhos pequenos de operários que moravam em casas populares, a fim de que não ficassem abandonados pelas escadas, não sujassem as paredes e não criassem desordem. Para isso foi reservada uma sala no próprio conjunto habitacional para servir de refúgio, de creche. E fui chamada para tomar conta daquela instituição que, entre aspas, poderia ter um bom futuro. Senti por uma indefinível impressão que estava por nascer uma obra grandiosa. As palavras da liturgia que foram lidas na igreja justamente naquele dia de Epifania pareciam um augúrio e uma profecia. A terra estava coberta de miséria quando apareceu a estrela do Oriente, cujo esplendor guiava a multidão. Todos os participantes da inauguração ficaram admirados, dizendo entre si: mas por que Montessori exagera tanto a importância de uma creche para os pobres? Eu comecei minha obra como um camponês que tivesse guardado uma boa semente de trigo, e ao qual fosse oferecido um campo de terra fértil, onde semeá-la livremente. Mas não foi assim. Tão logo resolvi os torrões daquela terra, encontrei ouro em vez de trigo. Os torrões escondiam um tesouro precioso. Eu não era o camponês que acreditava ser. Parecia-me mais com Aladim, que tinha entre as mãos, sem saber, uma chave capaz de abrir tesouros ocultos. Com efeito, minha atuação sobre crianças normais trouxe-me uma série de surpresas. É lógico supor que os meios que haviam produzido excelente resultado educativo em crianças deficientes pudessem constituir uma verdadeira chave para auxiliar o desenvolvimento das crianças normais e que todos os meios bem-sucedidos em fortificar as mentes débeis e corrigir as inteligências perturbadas contivessem os princípios de uma higiene mental ótima para ajudar mentes normais a crescerem fortes e retas. Tudo isso nada tem de maravilhoso, e a teoria educacional resultante é o que, de mais positivo e científico, pode se elaborar para persuadir os espíritos equilibrados e prudentes. Mas isso não impede que os primeiros resultados me tenham mergulhado na mais profunda admiração e, frequentemente, na incredulidade. Nos objetos que eu apresentava às crianças normais, não tinha sobre elas o mesmo efeito que sobre os deficientes. A criança normal, quando atraída pelo objeto, fixava intensamente toda a sua atenção nele e continuava a trabalhar sem pausa numa concentração admirável. E depois de trabalhar, só então parecia satisfeita, descansada e feliz.
O descanso era o que se lia naqueles rostinhos serenos, naqueles olhos infantis brilhantes de contentamento depois de cumprido um trabalho espontâneo. Era como se os objetos fossem a chavinha usada para dar corda a um relógio. Depois de uma carga rápida, o relógio continuava a funcionar sozinho. Mas aqui a criança, depois de haver trabalhado, ficava mentalmente mais forte e saudável do que antes. Foi preciso tempo para que eu me persuadisse de que isso não era uma ilusão. A cada nova experiência que me provava tal verdade, eu permanecia incrédula durante longo tempo. E ao mesmo tempo impressionada, comovida e receosa. Quantas vezes ocorreu-me censurar a professora quando me contava o que as crianças faziam? Não me venha contar essas fantasias, advertia eu severamente. E recordo-me de que ela, sem ofender-se e comovida até as lágrimas, respondia-me: tem razão, quando vejo essas coisas, penso que são os anjos que inspiram as crianças. E um dia, finalmente, com grande emoção e pondo a mão no coração para animá-lo em sua fé e pensando com grande respeito naquelas crianças, disse comigo mesma: quem sois? Talvez eu tivesse encontrado aquelas criancinhas que Cristo tomava nos braços e que lhe inspiraram as divinas palavras, entre aspas, aquele que receber em meu nome uma destas crianças, recebe a mim mesmo. Se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Foi assim que o acaso me fez encontrá-las. Eram crianças choronas, medrosas, tão tímidas que não se conseguia fazê-las falar. Os seus rostos eram sem expressão, os olhos eram de espanto, como se nunca tivessem visto nada na vida. Eram, com efeito, pobres crianças abandonadas, crescidas em casas miseráveis e escuras, sem um estímulo psíquico, sem nenhum cuidado. Aos olhos de todos, pareciam desnutridas. Não era preciso ser médico para reconhecer que tinham necessidade urgente de nutrição, de vida ao ar livre e de sol. Flores fechadas, mas sem a frescura dos botões, almas escondidas dentro de invólucros fechados. Quais foram, portanto, as condições que permitiram a transformação impressionante dessas crianças, ou melhor, o aparecimento de novas crianças, cujo espírito se manifestou com um esplendor tal que difundiu sua luz pelo mundo inteiro? As condições deveriam ser singularmente favoráveis para realizar, entre aspas, a libertação do espírito da criança. Deveriam estar afastadas de todos os obstáculos repressivos. Mas quem suporia quais eram esses obstáculos repressivos? E quais eram, ao contrário, as circunstâncias favoráveis, ou melhor, necessárias para fazer aflorar ao exterior uma alma sepulta? Muitas dessas circunstâncias teriam aparecido opostas e negativas a uma finalidade tão elevada. Comecemos pelas condições das famílias dessas crianças. Pertenciam à mais baixa condição social, porque não eram realmente operários, mas gente que procurava dia após dia uma ocupação provisória e que, portanto, não podiam se ocupar com os próprios filhos. Quase todos os pais eram analfabetos. Não sendo possível encontrar uma verdadeira professora para um lugar sem futuro, contrataram uma pessoa que, embora no passado tivesse começado seus estudos de professora, trabalhava como operária e, portanto, não tinha nenhuma preparação ou métodos que qualquer professor indubitavelmente teria. A condição particularíssima devia-se ao fato de que aquela instituição privada não era uma verdadeira obra social, porque fora fundada por uma companhia imobiliária, a qual pretendia abater os gastos de manutenção da escola como despesas indiretas de conservação do conjunto habitacional. As crianças eram recolhidas a fim de que os muros das casas permanecessem intactos e o conjunto não tivesse necessidade de reformas frequentes. Não se podia pensar numa obra beneficente, como cuidados médicos às crianças doentes e alimentação gratuita à população escolar. As únicas despesas possíveis eram as ordinárias de um escritório, ou seja, móveis e utensílios suplementares. Por essa razão, começou-se por fabricar os móveis em vez de adquirir bancos escolares. Sem essas circunstâncias singularíssimas, não teria sido possível isolar o fator puramente psicológico e demonstrar sua influência nas transformações das crianças. A casa das crianças
Não era, portanto, verdadeiramente uma escola, mas uma espécie de máquina de medição que, para iniciar o trabalho, fora zerada. Foi assim que, não podendo figurar no ambiente das crianças nem bancos escolares, nem cátedra, nem outros móveis desse tipo utilizados nas escolas, fabricou-se uma mobília sob medida, como se fossem móveis de uma casa ou de um escritório. Simultaneamente, mandei fabricar um material científico exatamente como o que já havia utilizado numa instituição para crianças deficientes e que ninguém imaginava que pudesse ser transformado em material escolar. Não se deve crer que o ambiente da primeira casa das crianças fosse gracioso e leve como o que hoje se conhece. Os móveis mais imponentes eram uma mesa robusta para a professora, que dominava o ambiente quase como uma cátedra, e um imenso armário alto e maciço onde se podia colocar toda espécie de objetos. Suas portas sólidas eram fechadas à chave que permaneciam no bolso da professora. As mesas destinadas às crianças foram construídas segundo o critério da solidez e da durabilidade. Eram tão compridas que 3 crianças sentavam-se em fila e postas umas atrás das outras, como era de costume fazer com os bancos escolares. A única coisa nova eram as cadeirinhas e pequenas poltronas muito simples, uma para cada criança. Faltavam ali até mesmo as flores, que depois se tornariam uma característica de nossas escolas, porque no pátio cultivado como jardim não havia mais que algumas árvores e pequenos gramados. Formando semelhante conjunto, a escola não me dava o luxo de realizar qualquer experimento importante. Todavia, empenhei-me em tentar uma educação científica dos sentidos, para testar as eventuais diferenças de reações entre as crianças normais e as deficientes, e, sobretudo, para procurar uma correspondência que eu via como interessante entre as reações de crianças normais mais jovens e de crianças deficientes de mais idade. Não fiz nenhuma restrição à professora e não lhe impus obrigações especiais. Ensinei-lhe unicamente a utilização de alguns dos materiais sensoriais para que pudesse apresentá-los corretamente às crianças. Isso lhe pareceu fácil e interessante e não lhe impedi suas próprias iniciativas. Com efeito, depois de pouco tempo descobri que ela mesma havia fabricado outros materiais, cruzes douradas com ornamentos de cartolina que, segundo ela, serviriam para premiar as crianças mais aplicadas. E, de fato, muitas vezes encontrei uma delas com o peito adornado por um daqueles inócuos penduricalhos. Ela também tomou a iniciativa de ensinar a todas as crianças a saudação militar, com a mão à testa, ainda que o aluno mais velho tivesse 5 anos de idade. Mas isso parecia causar-lhe satisfação, e eu achava a coisa tão engraçada quanto inofensiva. Assim implantou-se nova vida de paz e isolamento. Por muito tempo ninguém se ocupou de nós. Gostaria de recapitular os principais acontecimentos dessa época, embora se trate de coisas mínimas, dignas daquelas historietas infantis que começam por "era uma vez", e não de fatos a serem expostos solenemente. Além disso, minhas intervenções foram tão simples e verdadeiramente pueris que ninguém poderia levá-las em conta de um ponto de vista científico. Todavia, uma descrição regular importaria num volume de observações, ou melhor, de descobertas psicológicas. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, deixe seu like. Ajude-nos a expandir o canal e a levar informação valiosa para mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.